Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. O que é andar na presença de Deus? É andar pensando em Deus, pensando os pensamentos de Deus. Só isso. Você compreende isso? Está claro para você? Hein? Pense, raciocine. Você não precisa saber ser culto, você não precisa ser uma pessoa inteligente, você não precisa ser formada, você não precisa ser uma pessoa bem instruída, você não precisa ser rico, você não precisa ser nada. Você só precisa pensar para mudar a sua vida, a sua história. Só por conta de pensar como Deus pensa, você já anda na presença dEle. Você anda na presença dEle. Quando você ora, você imediatamente entra em contato com Ele. Porque você usa o seu pensamento com o pensamento dEle. Você entra na presença dEle. Você não precisa estar na igreja para entrar na presença de Deus. Você pode estar em casa, no trabalho. Aliás, em todo o tempo, 24 horas por dia, você tem que estar na presença dEle, porque senão você vai dançar. Ah, vai. Você tem que andar na presença dEle, porque do contrário você vai perder. Ora, quando você usa a sua cabeça e pensa os pensamentos de Deus, eu tenho que falar isso pertinho de vocês. Você vê, as pessoas fazem as coisas sem pensar, é ou não é? Fala a verdade. Quase que automaticamente. Sim ou não? Esse é o erro. Esse é o erro do ser humano. Não pensa. Olha só. Quando você, qualquer um de nós é assim, quando a gente está apaixonado por uma pessoa, você está apaixonado, o que acontece? Você só pensa naquilo, sim ou não? Sim ou não? Quer dizer, quando você só pensa naquilo, você está vivendo aquilo. Quando você pensa em alguma coisa, você vive aquela coisa o tempo todo, ou não é? Não é assim? Quando você pensa nele, quando você pensa nela, o tempo todo, o que acontece? Você está vivenciando, é como se você estivesse com a pessoa, é ou não é? Se ela entristeceu você, você chora, você urra, é ou não é? Você sente dor, porque você está só pensando nela. Quer dizer, há uma comunicação sua com aquela pessoa, mesmo sem vê-la. Não é? É ou não é? Quando você está para ter uma entrevista para um emprego, um bom emprego, você só pensa como é que vai ser. É ou não é? Pois é, pois é, pois é. Quando você pensa os pensamentos de Deus, o que você acha que acontece com você? A sua fé faz irradiar o seu rosto, porque você sabe que os pensamentos de Deus são os melhores para você. Deus fala pensamento de vida, pensamentos de vida. Os pensamentos de Deus para conosco é de vida, e vida com abundância. Você sabia disso? Deus pensa o tempo todo em você, em mim, em nós, para que nós sejamos a imagem dele aqui neste mundo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Pois bem, quando você pensa em Deus, você vive na perfeição, porque Deus está ali com você, está iluminando, está alimentando a sua fé, nutrindo
o seu ser espiritual com a fé, com a convicção. É isso que acontece. Mas o bispo, me diga o que eu devo pensar. Para pensar em Deus, tá bom, eu penso em Deus. Mas o que eu devo pensar especificamente? Vamos lá, o texto, por favor. Coloca aí, meu filho. Ele diz assim, o Espírito Santo, através de Paulo, diz assim, tudo o que é verdadeiro. Vamos devagar, não leia correndo não, senão você vai perder. Tudo o que é verdadeiro, quer dizer, o que não é falso, o que não é mentira. Você pensa nas coisas verdadeiras. Se você só pensa nas coisas verdadeiras, então você é uma pessoa, o quê? Verdadeira. É ou não é? Sim ou não? Tudo o que é verdadeiro, tudo que é o quê? Honesto. Eu pergunto, o mau caráter pensa em honestidade? Para o mau caráter, honestidade é bobeira, é um bobo. Vou passar a conversa, ele vai cair. Não é assim? Mas o Espírito Santo mostra o que você, nós temos que pensar o tempo todo. Tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, que é certo, justo. Por exemplo, é justo você olhar para uma pessoa, ficar com inveja dela? Então você tem que eliminar a inveja. Amém? É justo você falar mentira? Então você não vai falar mentira. É justo você ser desonesto? Não, você não vai ser desonesto. Então, conforme você vai pensando os pensamentos de Deus, as suas atitudes vão sendo corretas, vão sendo de acordo com quem? Com Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Então, vem lá aquela gazela toda empesteada, toda enfeitada e tal, vestida só de monoquinho. Não. Mas se você olha, você naturalmente vai querer admirar, sim ou não? E aí o que vai acontecer? Já era, sujou o pensamento, já saiu da presença de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Jesus disse que quando a gente olha, o homem olha para uma mulher com má intenção, já caiu com ela. Então, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, quer dizer, um dom, alguma coisa boa, e se há algum louvor, nisso pensai. Então você tem que monitorar, você tem que avaliar, não só você, eu também, todos nós, não estou excluído não, eu também faço isso. Nós temos que estar vasculhando sempre a nossa própria vida, ao invés de ficar olhando a vida dos outros. Se o sujeito fez o que é errado, roubou, foi injusto, isso é problema dele. Eu tenho que cuidar da minha vida, a minha salvação. Amém? Entende? Eu estou ensinando a vocês aquilo que Deus está mostrando. Mas eu cuido de fiscalizar permanentemente, vigiar
a minha própria consciência. Porque a minha consciência só Deus sabe e eu. É ou não é? Então, Jesus nos disse, vigiai e orai. A oração é poderosa, é importantíssima, mas você tem que vigiar primeiro, para que então a sua oração possa ser ouvida por Deus. Está claro isso? Sim ou não? Deus falou o seguinte, coloque lá Gênesis 17:2. Olha o que Deus falou. E porei a minha aliança, a aliança de Deus, não é a aliança que põe no dedo, não é isso. A aliança que Deus faz com você, comigo, conosco, não é a aliança de ouro, não é o sangue do animal. Ele diz assim, e porei a minha aliança entre mim e ti, quer dizer, o casamento. Casamento. Qual é o que identifica eu como um homem casado? Aliança. O que identifica o meu casamento com Deus? O que identifica o casamento com Deus? O caráter. Amém? Caráter. Se você tem um casamento com Deus, uma aliança com Deus, o seu caráter reflete a imagem dele neste mundo. Você é diferente das demais pessoas. Porque você é aquela criatura que perdoa. Você é aquela criatura que, ainda que você não goste, levou uma bofetada, você oferece a outra face. É duro, é difícil, não é mole, mas você tem uma aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você, então você se sujeita a qualquer coisa que Deus pedir, porque você não quer quebrar essa aliança, esse casamento com Deus, essa parceria com Deus, porque a sua vida depende dele. Isso é que é casamento. Então, o que marca o casamento da Esther comigo não é aliança. Porque aliança eu posso tirar, botar no bolso e dar uma de solteiro. Não é isso. Mas a palavra. Amém, pessoal? A palavra. A palavra. Põe aí o versículo, por favor, meu filho. Porei a minha aliança entre mim e ti. Quer dizer, entre você e Deus, existe o quê? Uma palavra. Amém? Que Deus empenhou com você. E que você disse amém. Você empenhou a sua com a dele. O pensamento dele casou com o seu pensamento. O seu pensamento casou com o pensamento de Deus. O seu caráter é de acordo com o caráter dele. A sua honra é de acordo com a honra de Deus. Você é uma pessoa de palavra. Por exemplo, eu falo por mim, eu sou a pessoa que gosta de honrar a minha palavra. Se eu não conseguir honrar minha palavra, eu me sinto envergonhado, humilhado. Duas coisas que eu carrego comigo, não tiro de jeito nenhum, a não ser para carregar. É o relógio e a aliança. Eu não tiro de jeito nenhum. É banho, eu durmo, enfim, o dia inteiro. A aliança é o meu compromisso com a Esther. O relógio é para não perder a hora dos meus compromissos com outras pessoas. Então eu sou assim. Nós somos assim. O trabalho da igreja é assim. No mundo inteiro, todo mundo quer fazer negócio com a igreja. Sabe por quê? Porque nós honramos os compromissos assumidos.
Procure ver aí se tem algo. Falaram que eu sou ladrão, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu engano as pessoas. Mas veja se eu devo a alguém. Procure ver se há alguma maracutaia da igreja com alguém. Verifique. E se você vai dar oferta ou não, são outros 500. Nós cremos na palavra de Deus, Ele não vai deixar faltar. Então, se você não der, o outro vai dar. E se ninguém aqui der, Ele vai colocar outro povo aqui que vai dar. Essa é a minha fé. Amém, pessoal? Então, se você anda com esses pensamentos de Deus, numa aliança com Ele, quem é que pode jogar olho gordo ou inveja sobre você? Quem é que pode fazer macumba para você? Quem é que pode destruir você, se você está em aliança com Deus? Uma ocasião, na compra da Record, um político ligado ao antigo presidente Collor, ele disse para mim: bispo, eles não vão lhe dar a outorga da televisão. Então, passa essa televisão para mim, coloca no meu nome, venda para mim, e a gente vai resolver os problemas. Eu falei: olha, rapaz, presta atenção. Botei o dedo na cara dele e falei: ó, presta atenção. Só vão tirar a Record de mim se conseguirem passar por cima do corpo de Jesus. Se passarem por cima do corpo de Jesus, tudo bem, eu perco. Essa é a minha fé. E é isso que eu quero que você tenha. É isso que você tem que ter. Você tem que ter essa fé, essa coragem. Mas isso só é possível quando vem o casamento seu, a aliança sua com Deus. Porém, a minha aliança, hoje, a aliança é o que eu falei? O quê? Palavra. E o que é a palavra? O Espírito Santo. Espírito é palavra. Deus é palavra. O Espírito Santo é palavra. Quando você recebe o Espírito Santo, arrebentou, acabou. Você pode ter certeza, nunca mais você será a mesma criatura. Nunca mais você vai ficar mendigando o amor do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, favores dos políticos, dependência de políticos, dependência de amigos, dependência de quem tem dinheiro. Não, você tem uma aliança com Deus. E Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai fazer de você uma pessoa de sucesso. Não é porque eu estou falando, não. É porque é isso que acontece. Se você não receber o Espírito Santo, então você vai ter lutas, vai continuar lutando, até o momento em que você se rende, se entrega. Oh, meu Deus, eu quero. Eu faço, eu aceito uma aliança contigo. Eu deixo os meus pecados, eu determino deixar a vida errada que eu tenho vivido. Porque com vida errada, não há como você ter aliança com Deus. Sim ou não? Então você tem, para você se casar com Deus, se aliar com Deus, você tem que estar lavado dos seus pecados. E Jesus lava. Você tem que estar perdoado e Jesus perdoa. Mas Ele perdoa aqueles que estão determinados: ó Deus, eu me entrego. De verdade, de coração. Eu assumo a minha fé contigo. Eu assumo essa palavra, eu determino nunca mais fazer o que eu fazia. E você não precisa estar dentro da Igreja Universal para fazer isso, não. Qualquer lugar do mundo você pode fazer isso. Porque há pessoas na prisão que disseram: Senhor, cansei dessa vida. Se o Senhor existe, me tire daqui. Mude a minha vida agora. E Deus mudou. E até derramou o Espírito Santo dentro da prisão. Você sabia disso? Então não há impossíveis, não há caso perdido para Deus. O que há sim, dificuldade da pessoa se entregar, se casar.
aceitar essa aliança. Eu quero, meu Deus, eu entrego a minha vida, porque só há aliança com Deus quando você se afasta da aliança com o diabo. Sim ou não? Sim. Quando a pessoa comete o pecado, Deus se afasta dela. Ela passa a viver sozinha. E por isso que as pessoas sofrem. Mas quando a pessoa deixa o pecado, Deus vem e abraça aquela criatura. Só isso. É difícil entender isso? Mas a pessoa prefere sentir vontade, prazer de ter amantes, de viver uma vida errada, aí fica difícil para ela. Difícil não, fica impossível. Até o momento que ela diz, eu cansei, não quero mais. Eu largo essa porcaria de vida e me entrego a ti. Meus amigos, em nome de Jesus, eu falo isso pelo Espírito Santo. Deus quer mudar a sua vida. Não amanhã, não logo mais, mas agora. Mas só você que está pensando, raciocinando e chegou à conclusão, realmente, enquanto eu estiver vivendo essa vida errada, não tem como fazer aliança com Deus. Mas se você deixar essa vida errada que você tem vivido, Ele vem casar com você aqui e agora.